Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. E nesta noite vamos receber aqui a nossa grande amiga Carla Borer, né, gramadense, fugiu um pouco um período, voltou para Gramado, mas a pessoa que teve uma vivência e continua aí com os amigos no dia a dia, e com certeza vai ter muita coisa boa para nos falar. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Luia. É um prazer estar aqui contigo. Na verdade, esse dia nós temos a Mari, né? Sim, a Maria Helena Corse, né? Minha irmã, amiga, nossa, né? De todos os dias. Então, provavelmente nós vamos lembrar de muita coisa também daquele período. Com né? certeza. A Carla, então, é de uma família bem tradicional de Gramado, né? Principalmente o seu Darcy Borer, né? O Borinha. É uma pessoa empresário aqui da comunidade na área de veículos, né? Isso. Teve por muitos e muitos anos, né? E nasceu e viveu muito tempo aqui no centro, né, Carla? Nós estávamos falando antes de iniciar o programa, né? Na rua 24 de Fevereiro, que ninguém conhece 24 de Fevereiro, mais, né? ninguém conhece. Que é hoje a rua Augusto Zatti, né? Zatti. Então, Carlinha, o que tu lembra, assim, já daquele teus primeiros anos de vida aí, tempo de colégio, antes de colégio, porque tu morava perto do colégio também, eu morava, só atravessava a Escola Santos Dumont, né? Até estava lembrando o dia que a Mari esteve aqui, eu fiquei prestando atenção, porque eu disse como é bom a gente lembrar, e outras pessoas lembrarem, que a gente era tão feliz, a gente vinha brincar, atravessava a rua, nossa casa era onde a GECOM hoje, era a casa correio, que o pai né? comprou. Mais claro, Isso foi em 1960 e alguma coisa, 63, eu acho que ele adquiriu. E já ele estava na Weimec, que era hoje foi depois a Volkswagen, né? Isso que a Weimec é até importante, né? Acho que foi a primeira revenda de automóveis, tinha aqui oficina mecânica também, né? Foi. Que na época, junto com os Mosquen, né? Isso, o seu Anselmo, o seu Hermindo. Mas assim, até a mãe lembrando outro dia, antes da Weimec, que se instalou lá no prédio onde hoje é a prefeitura, antes dela tinha Forges e alguma coisa que era aqui onde é o Lagueto, em frente à Câmara de Vereadores. E ali era o seu Galas, o seu Oscar Galas, pai da Martinha, da Vera, do Galão, né? Isso. E aí, então, posteriormente, entrou meu pai com o Hermindo e o Anselmo. E o seu Anselmo, né? Mosquen. Né? Mas as pessoas que ainda a gente lembra muito hoje, o Remy Bess, né? Sim. Então, o Teobaldo Roldo, que era mecânico tranquilo. Era aquela turma, o Teobaldo Roldo, o Oscar Galas, o Bess, né? O Remy, Bess, o seu Anselmo, o seu Hermindo, o seu Darcy. O seu Darcy era mais comercial, né? O meu pai era mais, assim, da parte comercial. E ali também, para os mais saudosos aí, tinha nossos DKV Demag, né? Volkswagen e o DKV, que eram os carros, acho, da época. Eram os carros da época. E veja bem, uma coisa para salientar. Eu me lembro que eu era pequena e o meu pai já tinha uma estação de rádio. Ele era radioamador, foi um dos primeiros aqui. Posteriormente, eu fiquei. Radioamadora. Eu cheguei a ser coroada aqui em Gramado como a radioamadora mulher mais nova na época. Que legal. Eu sigo ainda com indicativo, só não estou operando agora. Mas aí na época, Luia, olha só o trabalho. O pai saía e pegava um avião, ia para São Paulo,
De lá, ele vinha com uma mini frota, com mais motoristas rodando com o Fissória, DKV, AV Maguete. Eles vinham rodando. E a mãe, eu lembro da mãe, então, para os motoristas, eles vinham para descansar um pouco, eles acabavam dormindo lá em casa, eles acomodavam eles e depois seguiam viagem de volta. Vinham em comboio. Não tinha cegonheira. Imagina, aquela. De Fuca, de Fissória. Levavam quanto tempo? DKV, Maguete. Sim, levavam na faixa. A mãe disse que às vezes eram 7 dias. Então, na época, para o pai, ele chegava, se hospedava em São Paulo e para dar notícia para nós, em casa, nós éramos pequenos, ele falava com a mãe aqui meio clandestinamente, pelo radioamador. Certo. Para saber como tinha chegado. Era o celular da época. Era o celular da época, legal. Isso mesmo. Mas um tempo muito, muito bacana. A gente lembrou aqui, né, pessoas, seu Oscar Galas continuou, e o seu Roldo também, por muitos e muitos anos com oficina mecânica. Sim, o Tranquilo também, o Calgaro. O Tranquilo Calgaro isso também, depois aqui na oficina. Isso. E aí, o seu Remy, que faleceu um pouco mais cedo, mas o seu Remy era mais parte administrativa também, né? Ele estava na seção de peças, eu lembro. O seu Remy era famoso também na Recreio. Na Recreio. Ele cuidava isso, ali, isso, né? Eu lembro, quando a gente ia para os bailes, ele e o seu Quintino, e no cinema, né, que a gente vinha para... Seu Remy era uma pessoa muito querida, muito bacana. E depois, então, aí, nessa época, a Veimec era lá onde hoje é a prefeitura. Posteriormente, ela veio para a esquina onde hoje é o Serra Azul, na época... Ficaram um bom tempo ali, quem trabalhou com meu pai, e hoje eu vejo a Diolinda Valentini, a Ivonete Noel, a Nete, essa turma toda trabalhou muito tempo, né? Muito tempo com meu pai. Tempo, né? Com o seu Darcy, né? E o seu Darcy, vamos falar já que estamos falando nele, vamos. Né? A tua mãe também, lembrar a minha tua mãe, deve estar nos acompanhando aí, né? Um abraço para ela, né? Muito minha mãe, também. Chefe de cartório eleitoral aqui tantos anos. Trabalhou muito tempo cartório eleitoral. Sim, também, a mãe né? foi, 18 anos. Tu sabe que depois de um período, eu trabalhei também no eleitoral, porque ele passou para o tabelionato registro civil. A tua mãe foi depois até que ela trabalhou no cartório eleitoral. Né? E eu trabalhei ali com o seu Hugo Daros, a Dalcira Oliveira e o Floriano Belotto. Então a gente fazia o trabalho do cartório eleitoral, depois passou lá para o fórum, né? Onde a tua mãe trabalhou. Isso mesmo, Isso aí. Mas o teu pai, depois da Veimec, transferiu lá para a Avenida Central, onde é que é Sapatos hoje, né? Isso, e daí depois com o tempo acabou vendendo, fechando. E o teu pai, ele acabou indo morar no litoral, Ele foi morar no litoral, ele morou em Tramandaí lá por 40 e poucos anos. Ele faleceu agora em 6 de dezembro passado, né? Mas ficou no litoral. Então se aposentou e o hobby dele era o radioamadorismo, né? E teve uma vida legal. Ele continuou, meu pai continuou, assim. Ele, inclusive, ele escreveu um texto muito bonito, está no Google, inclusive, onde ele conta que ele tinha uma dedicação e ele tem tudo minuciosamente, ele deixou esse material. Na primeira FEARTE de Gramado, eles foram convidados a instalar a nossa estação de rádio amador, ele mais 2, na época que eu não lembro bem como era, e lá eles fizeram um experimento, e aí chamavam a atenção, porque as pessoas que vinham de fora, vinham vários estados, né, e outros países, eu acho que na época já vinha Uruguai, Paraguai. Vinha sim, a FEARTE até... Tu vê que interessante, completou 50 anos. Foi em 72 a primeira FEARTE. Eu não lembro se no primeiro, mas a partir do segundo ou terceiro, ou da segunda FEARTE, aí começou a vir pessoal, acho, do Peru, de outros países. Do Peru. De outros países. Mas vinha a FEARTE veio todo o Brasil, né? Todas as regiões, então, eles tinham essa estação lá e muitos deles, dos expositores, acabavam até fazendo contatos com alguns familiares. Isso aconteceu, acho que foi no segundo, terceiro Festival de Cinema, quando veio Paulo José, Dina Sfati, José Legói, iam lá em casa. A gente costuma falar que a sala onde se instala a estação de rádio amador chama CHAC.
Tá dentro da literatura, né? Chac. Do segmento. E o Paulo José e a Dina, eles tinham uma das meninas com um problema de saúde em casa, em São Paulo. E estava muito deficiente a telefonia. Resumo. Os três, fim de tarde, o José Legói, Paulo José e Dina Sfati foram lá em casa porque o pai entrou em contato com o Simon Di, que era um radioamador de São Paulo, que recebeu os familiares deles e eles fizeram contato. Fizeram contato, que bacana. Então, isso. fica o registro. Sabe que na época, agora tu tá fazendo comentário, do festival, o Paulo José, o Zé Legói, a Dina Sfati, eles participaram de um filme que foi rodado em Gramado, que eu sempre digo, é um filme... É um filme secreto, né? Foi feito aqui, era Gaudêncio, o Centauro dos Pampas. Isso mesmo. Gaudêncio, o Centauro dos Pampas. E eu lembro da gente vendo o Paulo José andando a cavalo ali na rua, perto do Seu Lúcio e da Dona Cilda. Era um filme, assim, para os nossos tempos hoje, ridículo, porque ele, o Gaudêncio era o Paulo José. Então, quando acontecia algum crime, alguma coisa, então ele se transformava no Gaudêncio. Né? Ele tomava chá de hortênsia. Chá de hortênsia. Imagina, chá de hortênsia. E aí, ele tinha um refrão, ele falava... isso é uma coisa que eu guardo... A época a gente era entre criança e adolescente, na época acompanhava, ele dizia assim, por amor à minha prenda, mato bandido e ladrão, relinchando de justiça e dando patada no chão. E aí ele se transformava no Gaudêncio, né? O super-herói, né? Era um super-homem aqui, né? Isso mesmo. E esse filme, na verdade, lógico, ele não teve retorno nenhum, mas ele também foi importante no Festival de Cinema, porque ele tinha grandes nomes. Tinha grandes nomes, o Zé Legói e tal, entre outros, né? E então ele acabou sendo importante, mas bacana esse lado, né? Então, lado. Porque na época ainda se usava como é que é? O Telex? O Telex e o telefone era ainda, lá bem no começo, era a manivela, depois que veio... Sim, lá nos anos 75, por aí, que veio os telefones. Isso. Na época era o DDI. Isso. Descagem direta internacional, DDD. Não, DDD. Isso, DDD. Descagem direta à distância, né? Que veio na época, né? E aí o teu pai... claro, rádio amador, como todo rádio amador, provavelmente ele ajudou muita gente. Era um meio mais rápido de comunicação, né? Tem algumas pessoas em Gramado que até lembram ainda muito bem. O pai, ele intermediou muitas e passou muitos QTCs, que a gente chama QTC na linguagem do do radioamadorismo. Então ele transmitia nota de falecimento, ele transmitia, nossa, era madrugada, às vezes batia alguém lá em casa e pedia: seu Darcy, eu não estou conseguindo falar. Aqui tem, eu acho que é um Israel Cardoso, se não me engano, é parente do Paulo Cardoso. O Ismael, talvez. Teve uma vez a morte também de um irmão do Pedro Dias, da Rádio de Canela. Isso tudo eu lembro que eu era pequena e eu já ficava na pontinha do pé, porque ele às vezes dizia: vocês têm que dormir, amanhã tem escola. Mas eu já tinha curiosidade naquela época. E tu continua até hoje. E eu continuo. E eu tinha 14 anos na época, eu lembro que eu consegui, o meu pai conseguiu com o Afonso Pena um prefixo fixo para mim na época. Tanto que em seguida aconteceu em Gramado, se tu for olhar, tá nos registros, o rancho, 26º Rancho do Radioamador Gaúcho. Nessa oportunidade foi feita uma festa muito grande de confraternização, vieram vários estados do Brasil, radioamadores que se encontravam. E nessa época, a Maria Helena Corsi, a Marina Candiago, a Miriam Niles, a Cristina Monaretti de Canela, a Itamara Mosquen, mais a nossa turma do violão, as alunas da Marli Drexler, nós fizemos uma apresentação na época, onde a gente cantou o hino do radioamador, que é lindo. A Marli, até o Paulo teve aqui, o Paulinho Drexler, né? E nós lembramos, a Marli era professora de mestre. Música, né? Era grande. Eu tinha 5 anos, Luia. Eu ainda não lia nada praticamente, e o pai já me colocou na aula de violão. Era eu, a Mari, era a nossa turminha.
E eu fiquei tantos anos e depois eu fui professora de violão. De vez em quando eu encontro o Zé Inácio Caetano. Tu ainda toca violão? Eu toco, mas não. Foi professora do meu irmão? Fui professora do teu irmão, fui professora... Então, tem tantas... Os filhos da Dida e do Renato Tisotti. Nossa, tem tanta gente aqui. Legal. E a Mari também, a Mari. Aí depois veio a Neisa Corsi. Então, a gente tinha uma turma linda. Fazíamos apresentação na Dona Elizabeth Rosenfeld. Carlinhos, aí nós vamos entrar naquela fase que é o que o pessoal gosta muito de ouvir, e alguns de lembrar, outros de conhecer. Falamos colégio, tu começou a estudar aqui no Santos Dumont, Sim. Que era o colégio de Madeira, onde é o Banrisul, né? E o que tu lembra da época de funcionário, professor? Eu lembro da Dona Luísa da merenda. A Dona Luísa... ela morava do outro lado da rua, numa casa de esquina, onde depois foi o Bisol, o seu Bisol. Tá. Que agora Dona até Luísa, eu lembro da Dona Ermelinda. Da Dona Ermelinda. Sim. Mubarak, né? Isso, a Dona Ermelinda, a Dona Ida Barbakov. Mãe do Liceu, a gente adorava. E É. nós usávamos um guarda-pó branco, Sim. um laço azul marinho. Sim. E era a mãe da Mari, a Dona Teresa Corsi, Sim, minha sim, professora a preferida. A Dona Flávia Bertolucci. Dona Flávia, né? mãe da Dida, a Dida sempre junto com a gente Isso, também. essa Margarida. É um tempo tão Tempo lindo. legal. Tu chegou a pegar o tempo que tinha que formar antes de entrar, ficar em fila, sim, tirar a distância. Sim, tirar a distância. Vocês Cantávamos o hino. Cantavam o sim. hino também, né? E depois era todo E a hora da sopa, até brincando, que a hora No da intervalo. sopa e da merenda, no intervalo, a nossa festa era com o CP Castilhos, né? O CP. Era uma onda, né? CP, né? Querido, Mas era lindo. E o colégio ali tinha também a história de, muitas vezes, os pais, enfim, as mães, né, engomavam o guarda-pó. Sim, a minha mãe engomava. A gente vinha engomadinha. Chega engomadinho de vez em quando. Depois os ensaios 7 de setembro. Isso. Hoje a gente olha o que pessoal lindo desfila. Quando a gente marchava, né, Luia? Era muito bacana. A banda. A gente ia caracterizado. Eu me lembro que eu cheguei de Baiana, a Mari era baliza, a Suzete Díssima, todas nós ali tinha uma... Era lindo aquela época do desfile de setembro. E ali do primário, né? No caso, foi ali. Depois tu chegasse... Fiz admissão. Foi direto já aqui para o São Pedro? Sim. Ou tu passou ali onde é que depois ficou a PAI? Porque durante um período teve um pessoal que estudou. Eu estudei lá também. Ali na Garibaldi, né? Sim, que era perto da casa ali de vocês. Ali na escola Mário Bertolucci, né? Isso. Tu chegou a pegar ali também? Eu cheguei a pegar ali também. Depois pro Santos Dumont. E depois aí já fiz admissão. E aí já fui para a escola Santos Dumont, né? Nessa época. E dessa época já já entrando no ginásio, que a gente falava, era ginásio científico, né? Isso, Luia. O que seria o segundo grau, né? Que era o científico, né? Assim, em termos do dia a dia em Gramado, fim de semana, como é que era, assim, quais as atividades que tu lembra? Olha, a gente... Bom, o ponto de encontro... Vocês tinham essa turma grande de meninas e tal, né? E o nosso ponto de encontro era a casa da Mari, na frente do colégio. Lá, dali, a gente saía. Era passear no Parque Knorr. Era passear... Sentava na praça, ficava tocando violão. Vinha para o cinema... E eu não sei se chegou a pegar no Lago Negro quando a gente usava como praia. Sim. Chegava, né? Sim. Isso é interessante, se tu lembra assim, alguma coisa, porque a gente subia a pé até o Lago Negro, né? E onde é que tem os barcos hoje, um ancoradouro ali era uma praia, né? Era uma praia. Xaxim. Xaxim, e aí a gente pegava sol. Era incrível. E a turma toda tocava, né? Dentro dessa área, assim, voltada à área de educação, agricultura, antes tu falou da Dona Elizabeth Rosenfeld, bem rapidinho. Sim. Ela foi muito importante também, né? Ela fazia os programas onde o pessoal e nos incluía tocava, incluía todo mundo. Nós tínhamos no fim a gente teve um conjunto de violão, então fim de ano a gente fez algumas apresentações lá, onde eram algumas pessoas convidadas, a gente cantava, assim como de vez em quando tinha um evento e a gente fazia na Recreio, depois fez no cinema.
A Recreio tem muitas, com certeza, boas recordações, né? Muito carnaval. O Recreio para a nossa faixa. Para a nossa faixa, legal. Baile de debutantes. Baile fim de ano, baile debutante. Eu debutei aqui e debutei em Canela. Debutou aqui em Canela. Foi lindo. Aqui, na época da gente ainda, a gente recebeu, eram os cadetes, que vieram fazer a vez. Foi lindo, assim. Aí a gente teve aula de etiqueta com a Célia Ribeiro. Então a gente ia para a aula e depois tinha o dia final. Foi lindo, na época era o seu Eusébio Balzarete e a dona Julieta. Era o presidente da Recreio, né? A Recreio e o carnaval também vinha pessoal, todo o Vale dos Sinos. Sim, eu acompanhei o carnaval já desde o Diz Meu Cafezinho e aquela... Foi assim, era muito legal. Os bailes, Luia, também. Os bailes, né? Chegou a época de baile da Recreio, porque tinha, além dos tradicionais, tinha o baile, a Festa das Hortênsias, também tinha o baile Coroação da Rainha. Coroação da Rainha. Tu lembra de alguma rainha que foi coroada? Eu lembro da Liege, Zati. A Leda e a Isa. A Leda e a Isa, eu lembro perfeitamente bem, assim. Foi mais recente, demais, assim. Inclusive, que agora tu falou na Festa das Hortênsias, o pai também teve um ano que foi secretário-geral da comissão da festa. O seu Bolinha era um grande evento, né? Era ali. Era lindo. Era os carros alegóricos, né? Todo decorado com hortênsias. Tudo. Né? Eu lembro muito, eu já conversei sobre isso com a tia Cia, Iraci Casagrande, que eu chamo de tia, porque teve sempre um carinho muito grande com os meus filhos, né? Que são os sobrinhos netos. Sim, da família. Da família. E eu sempre admirei tanto, eu acho tão lindo, assim, a gente poder rever e ver isso tudo que faz parte da história lá, então, da minha mãe, e passa por mim, agora vem as minhas netas. Porque, na verdade, né, Carlinhos, a gente... for analisar, a gente pegou toda a grande transformação de Gramado. É verdade. Aquela vilazinha, que é dos anos 60 e poucos aí, né? Que ela foi, Festas Hortênsias, falou Festival do Cinema, FEARTE. Nós estamos falando todos os eventos aí. Falamos do Telex, do DDD. De tudo isso, né? Aí vai, né? É muito legal. O tempo que se pedia ligação para Porto Alegre, ficava se esperando, né? Ficava esperando. Tu fazia ligação e ali na Nena. A Marlene Schenkel. A Marlene Schenkel, e ficava esperando. Aí, quando chamavam, finalmente chegou a minha vez de falar, né? E um outro, eu acho que também é bem, bem importante, assim, ó, na nossa convivência, jovem, a região central, tu falou da praça e tal, aí tinha o Café Cacique, nessa área, o que tu lembra, assim, das lancherias, vou te dizer, assim, boates, vamos falar aí vou te dizer, então, todos os dias, às 5 da tarde, eu vinha do correio, mesmo caminho sempre, e ia no Café Cacique buscar o quê? A Folha da Tarde. Sim, chegava 4 horas pelo ônibus, com ônibus. Isso, né? Porque quando o pai voltava da agência, esse era o meu trabalho, eu já tinha buscado Só que quando eu vinha, eu parava na praça, que tinha praça aqui, que tinha as argolas, ali eu andava um pouquinho, brincava um pouquinho. Na verdade, era aonde a Rua Coberta hoje, onde é que tem aquelas lojas, Paquetá, Velha Bruxa, ali era uma pracinha infantil. E do lado tinha uma fruteira que era do Sapiranga. Isso, a fruteira. Isso. Então, aí nessa hora eu ia buscar o pão d'água, que comprava lá do seu Otávio, pai da Marta Rossi, né, que trabalhava o Serjão, que eu também já ouvi aqui. Aí chegava lá no Café Cacique, a mesa da esquerda, quando a gente entrava, eu lembro que era o seu Horácio, o tio Márcio, o seu Ademar, por muito tempo. Família Cardoso. Toda essa família Cardoso e mais Pascoal, né? Então, posteriormente, aí veio o Pascoal, lá do lado a gente também... Mauri, o seu Mauri, né? Então, eu lembro, assim, com carinho, porque era e comprava o pão d'água. Aquele pão gigante d'água que vinha no envelope de papel. Botava embaixo do braço. Botava embaixo do braço. E a minha mãe ainda dizia, dona Dalva lá, tu cuida para não amassar o pão, para quando chegar em casa tá com fome. Então, era uma época linda. A Folha da Tarde de manhã era o Correio do Povo, né? Correio do Povo e à tarde a Folha da Tarde. E depois, muito tempo, o Diário de Notícias. Porque o meu pai escreveu para o Diário de Notícias durante muitos anos. Ele era correspondente. Correspondente do Diário de Notícias, o pai também. Então, eu tinha esse era o meu trabalho. Aliás, eu tenho que contar,
para deixar registrado, né? Na eleição de 72, o pessoal do Diário de Notícias ligou aqui para o cartório, aqui ligou para o seu Hugo Darius e pediu para a gente mandar o resultado das eleições, que era o cartório eleitoral, né? E mandar foto do prefeito, do prefeito e do vereador mais votado. Aí, aquele tempo, na gráfica Estela, era o clichê, era um tijolão que era para fazer imprimir. Era isso mesmo, né, aquele, lá no seu Edi. Aí eu fui lá na gráfica Estela buscar, então, o clichê do Valdemar Weber, que ganhou a eleição, e do vereador mais votado. Eu posso estar errado, mas acho que foi o Valdomiro Risse. Se não foi, assim, mas tinha bigode. E o Paulo Weig, o Paulinho, que meu é compadre, até hoje, aprontão para burro, né? Chegou lá e rolou um jornal, tudo, porque ia pelo ônibus, né? O clichê. Aí, quando chegou aqui no cartório, estava a Dalcira ali, o seu Hugo, daí, deixa eu só dar uma olhadinha nas fotos. Ele pegou e colocou o clichê do vereador menos votado, só de sacanagem para mim. Olha só, botou, que esperto. Era uma pessoa aí do interior ali que fez uma votação pequena. E se eu não abro ali, o seu Hugo não abre, ia mandar lá para o Diário de Notícias, então a foto do vereador mais votado de Gramado foi o que menos voto fez, ia pagar o mico do diabo. Mas coisa do negro, né? Coisa do negro. O Neguinho é uma figura, né? Mas, então, bacana, eu não sabia que teu pai foi correspondente do Diário de Notícias. Foi correspondente do Diário de Notícias, era muito legal. Então, isso tudo eu me criei, então, na época também, da turma, Nídia Correia, filha do seu Jorge, a gente frequentava a casa, né? A gente era uma família. Jorge Barbeiro. E era tão engraçado, sabe, Luiz, que a gente andava junto. Sempre junto. Mas era bem, por isso que eu digo, a gente passou essa fase que era uma cidade, era uma vila. Todo mundo se dava, tu conhecia a pessoal de idade, sabia que tu era filha do Darcy, que tu era filho do Ivo. Aí tinha quem? Aí dos guris, o Jonca, teu irmão, que depois batizou o meu filho. Aí vinha o Álvaro Mazotti, o Ricardo Volk, o Paulinho Volk, o Julinho Conrad. Que eram tudo da mesma faixa, turma, né? Era aquela assim, e aí... aquele tempo também não tinha muita opção também de lazer, que nem tu falou, durante o dia tu ia para um lado para o outro. Tinha reunião dançante. Onde é que eram as reuniões dançantes? A gente teve muitas reuniões dançantes ali na casa da dona Lourdes da Limole, da mãe do Didi, do Rafa. Aqui onde era ali do lado, onde é o quilo e quilo. Não vale quanto pesa. Vale quanto pesa. Ali tinha reunião dançante. Aí depois teve aquela época que tinha lá em cima, na Recreio, com sacada. Ali também tinha as reuniões dançante legal. Ali marcou época. Mas ali na dona Lourdes e no seu Chico da Lemole ali, a gente tinha as reuniãozinhas. E aí, qualquer aniversário, saiu uma reunião dançante. Né? O toca-disco, a pilha. Sim. O toca-disco, o seu Geuce aqui na Mari tinha uma maior. Lá em casa era menor. Menorzinho. Mas assim, em todos os lugares que a Ana Lúcia Sartori, a prima da Mari, o Marcelo Candiago, essa nossa... Aí o aniversário X era fazer, a mãe da Nídia, costureira, costurava aqueles vestidos lindos para nós, os longos. A gente ia de longo. E tem fotos ainda, né? E aí aquilo saiu uma reunião dançante no aniversário de 15 anos. Bacana. E, Carla, depois tu teve um período que tu morou fora de Gramado, Eu morei fora, eu morei fora daqui bastante, por 2 vezes. Lá no litoral, né? Eu tive no litoral bastante tempo, muito tempo no Imbé. Lá eu desenvolvi também alguns trabalhos, assim, tanto na rede da hotelaria em temporada, como também com grupos, com pessoas tratando de vidas, né? Sim. E fiz um trabalho legal também. Lá deixei pessoas queridas que até eu sinto falta de abraçar, que é a doutora Ieda e o doutor Walter, foram pessoas que são aqueles que trabalham para a vida de outros quietinhos. E eu entrei nessa. Isso tem um baita... Aliás, a Câmara de Vereadores essa semana está homenageando 10 anos lá da casa lá da Valaci. Sim. A Valaci que falou assim de pessoa, sempre na dela, sempre ajudando todo mundo. Né? Casualmente, a Valaci era mãe ou irmã da dona Lourdes da Lemole, que falou há pouco. Não, ela era a tia Laci. Cunhada.
Era cunhada, sim, cunhada. Isso, da dona Lourdes, nós falamos da Lourdes, me lembrei. Mas e tu, como gramadense, pessoa que ficou esse período fora, tu viveu um período fora, Gramado sofreu muita transformação, né? Foi. Então, assim, como é que tu enxergava Gramado de fora para dentro? Aquele Gramado que tu saiu, depois voltou. Como é que tu vê essa transformação de Gramado? Eu digo assim, ó, lá fora, inclusive, eu vinha sempre eu ficava cheia de orgulho, porque eu sempre ouvia, nossa, Gramado, tu mora num lugar que é encantador, tu mora num lugar que é um paraíso, qualidade de vida, e assim, muitos elogios. E eu sempre disse que eu estava fora, mas no meu coração eu tinha Gramado junto. Por quê? Porque muitas vezes em alguns setores que eu fui trabalhar, eu justamente era, às vezes, privilegiada por ser uma gramadense. Tu vê só, interessante isso. Onde eu tive fora daqui também por muito tempo, eu chegando e dizendo, eu venho de Gramado, que coisa mais interessante, as pessoas abraçam e acolhem. Por quê? Porque Gramado é realmente... Gramado, a gente eventualmente fala isso, e até acho que é verdade. Ela é a segunda cidade, eu acho, de todo mundo, né? Todo brasileiro, todo gaúcho, né? É verdade. Uma cidade que o pessoal gosta muito, verdade. né? Verdade. E aí vem até um lado que é interessante, e é um dos motivos que eu estou fazendo esses bate-papos aí com o pessoal, que é exatamente entender como é que Gramado chegou onde chegou, né? Porque aí tem lá, falou do teu pai, falou lá do seu Chico, tu falou... Então a gente vai falando que são pessoas que cada um do seu jeito, da sua forma, ajudaram a construir tem uma contribuição. Gramado, né? Ajudaram a construir, contribuir. Eu acho... todos, porque nós falamos lá no início, tinha a VEIMEC, é o prédio onde é que está a prefeitura. A oficina virou o ginásio de esporte do município. Tu viu? Né? Então, tu vê que uma coisa vai se estendendo a outra. Depois, essa questão radioamador, imagina, né? Tu lembra, Gramado, ir lá no centro esperar uma ligação, procurar o radioamador para se comunicar. A gente não consegue imaginar isso, né? Foram muitas, tanto que nós temos um hino que é muito lindo, o hino do radioamador, e ele fala que nós somos vanguardeiros da terra, do mar e do ar. Então, meu pai muito intercedeu por poder falar em frequências onde se comunicou com gente dentro de navios, em aviões, entende? Então, ele levou muita coisa. Eu aprendi muito com meu pai nesse sentido, porque o meu pai foi uma pessoa que, embora para a época, ele era avançado em matéria de comunicação, não só do radioamadorismo, mas porque ele era de fácil comunicação. Teu pai, se não me engano, ele era locutor também, e nos eventos ele tinha um vozeirão. Sim, assim, o pai tinha uma voz para cerimonial, né? Isso, ele fazia cerimonial, né? E tem uma particularidade. Darcy Carlos Borer. E o meu pai, ele aprendeu a tocar gaita quando ele era muito pequeno. E até hoje, ele, inclusive, depois foi presenteado com um dos padres que veio para fundar, quando foi fundado o colégio ali onde é o Pampas. Sim, que era o seminário que ele chamava, né? Outra coisa, então, quando eles vieram e precisavam se comunicar com a Itália, na época que eram poucos deles, eles usavam o radioamadorismo lá de casa. E aí, então, um belo dia, chegou uma encomenda que era um piano-órgão italiano, vindo para presentear meu pai, pelo que ele podia fazer da maneira que podia. Sim. Até hoje está na casa dele, lá em Tramandaí, esse piano-órgão. Ele sempre gostou de música. O seu Edi Weigen, o seu Gelsia Corsi, o seu Mauro Hermes Moran, que na época foi delegado aqui. O seu Miro Drexler, eles tocavam. Isso. Então era assim, quando tinha jantar e reunião do seu Gelsia, do pai do seu Edi, tinha o jantar, aí as mamães lá faziam os jantares, nós
ficava brincando, eu, a Mária, às vezes a Nídia, porque o seu Jorge também estava. Então as crianças ficavam ali. E a gente se criou na música, no meio da música. Gostando, né? E na verdade, nem tu falou, a Mari, tu. Aí sempre. A Nídia eu não me lembro. A Nídia não, a Nídia. Assim. Não, música não, mas a Nídia dançou no CTG. Eu fui prenda também no CTG. CTG é Manotaço. O Jorge é o patrono do CTG. Exatamente. Né? E eu fui prenda, eu fui prenda lá, dancei bastante. Chegava nos ensaios, eu me lembro que a gente saía no colégio e ia nos ensaios. Isso, né? sim, cheguei a participar de uma invernada, nessa época era o Jorginho, o Valério, os irmãos da Nídia, a Nídia, a Zenaide, lá estava eu. A Nadir Borba, aí tinha muito, a Nadir Borba, uma doçura em pessoa, né? Isso. Aí tinha a época que eu ia para os bailes, já então na Pilcha, com a Leia Carvalho, a Leila, já falecida, a Leda, porque eles foram nossos vizinhos a vida toda, o seu Carvalho, né? Ali, seu Gerson e a Dona Maria. Né? Eu lembro, eu tinha mais assim da minha faixa de idade, era o Juvenir. O Juvenir. Tinha o Gerdi, o Gerli. Isso. Eu lembro alguns deles. Isso, agora recentemente a gente perdeu a Leila também, né? Mas assim, aí se tu vai, sobe, cada parte tem um pouquinho. Aí tinha o seu Miguel Esbabo do lado da nossa casa. Sim. Aí subindo mais um pouquinho tinha o teu tio. Seu tio Antoninho. Tio Antoninho, a dona Flávia. Aí seu mais um pouquinho antes tinha o seu Josias Martinho e a tia Regina, pai da Heleninha. E aí na esquina o seu Adail. E aí começa a subir. Seu Beloto. Lá em cima, mas aí tem o Carlos Bastos, a Zezé, naquela... Que bacana, né? Isso tudo na quadra ali, atrás do Correio. Tudo. Ser, né? Aquela rua tem uma história incrível, ela está se transformando, né? A gente passa ali e transformou tudo. Aí logo um pouquinho para baixo tinha a dona Nadir Reis, grande amiga da mãe, viviam de chimarrão, na esquina Dona Eugênia Candiago. Dona Eugênia, que é a Dona Eugênia, que é a avó do Marcelo, Isso, né? vó do gringo. Aí, mas ali onde é a Bartira... Posteriormente, a casa dali, na esquina do Correio, no outro lado. Do lado tinha a casa do professor Celso da Lemole e da dona Tereza, que também foi professora. Onde é que a Sicredi era. Isso. É ainda a Sicredi, isso. Né? E aí, em seguida, o que foi grande amigo do meu pai, seu Cláudio Candiago, né? Aí vai naquela vozinha, o Alberto Casagrande, os Melara, o Rui Euris. Dona Ida. Então, ali eu me criei e hoje Melara também. Melara, né? A dona Vilma. Na esquina do seu Remi. O Bisol. Seu Almer Especinha, aí tem o Bisol, onde hoje o Diego lá está fazendo. Kurt Mendes, sim, e a dona Ed. Olha, estamos lembrando a metade da sociedade seu Adilson Frank, nosso vizinho também. Tinha ali depois a Gráfica Estela, Gráfica Estela, também. Tudo, Gráfica Estela, era a nossa gráfica. Revista ali também. E buscar o que vinha, a Mário dizia, chegou... não sei qual era o lápis de cor com embalagem, tem 48, todo mundo ia para a gráfica para buscar. Comprar, né? Era muito legal. Bacana. Carlinha, tu também agora, o nosso programa passa muito rápido. Passa rápido, né? Tão boa conversa. É bom, né? Tu está em Gramado agora há bastante tempo, né? Já. E tu também faz um trabalho na área social também, né? É bacana. Tu podia falar para a gente aí também? Posso. Eu faço um trabalho... na verdade, com vidas, né, Luia? Sim. Porque... Como tu fazia já lá no litoral também, como eu já fazia lá no litoral. Isso é uma coisa muito importante, às vezes, que as pessoas ou evitam de falar ou não querem demonstrar que realmente isso é uma questão que a gente precisa abraçar com carinho. Lá, há muitos anos atrás, eu fui muito abraçada, porque eu tive um problema e uma necessidade muito grande de tratar a minha mente e resgatar o meu amor próprio. E eu fui atrás disso. Eu fui atrás disso junto com o meu filho mais velho, que é o Messias. Eu tenho 3, Messias Marcílio, que tem o nome do avô, e o Diego. Diego, que tem os restaurantes aqui em Gramado. Isso, Diego E aí, e o Marcílio, que tem uma pizzaria em Parobé, o Mágico das Pizzas. Isso aí. Então, nessa época, eu disse, eu vou estudar o que está acontecendo comigo. E eu fui estudar o que estava acontecendo comigo, mas eu já frequentava grupos, eu já participava de reuniões e devagarinho eu fui me
fui me abraçando as pessoas que eram iguais a mim e que tinham a mesma coisa, que sofriam da mesma coisa que eu sofria. Única, né? Eu não era a única, principalmente por ser mulher, né? E eu fui desenvolvendo um trabalho muito legal junto da Vara da Infância e da Juventude e da área médica, inclusive lá de Torres a Quintão, na época, né? E posteriormente eu vim para Gramado e eu disse, gente, eu tenho um sonho. Eu estou na minha terra e eu quero abraçar essas pessoas que, como eu, um dia foram abraçadas. Então, eu estou voltando, né? Eu tive um problema de saúde, agora tu sabe, recentemente, mas eu agora já estou me fortalecendo porque eu estou sentindo necessidade que eu preciso levar adiante essa mensagem, né? Para os familiares, para as próprias pessoas que estão sofrendo com algum problema e não têm coragem ou não se encontram capazes de pedir socorro. Tá certo. E a gente... E tu tem algum grupo ou assim, tu acaba te encontrando com pessoas? Sim. Não, eu frequento alguns grupos, às vezes eu coordeno reuniões na internet, né, já desde 2007, né? Certo. Eu já tive a oportunidade de estagiar também em Porto Alegre, fora daqui, dentro de clínicas aonde eu fui e quanto mais eu levo a mensagem, mais eu me reforço. Entende? São 19 anos que eu estou abraçando e sendo abraçado. E eu vejo que, com tudo isso que a gente viveu na pandemia agora, então aí a imprensa, né, e os órgãos de comunicação que alertaram muito sobre o aumento dos suicídios e o aumento das pessoas se isolando. E isso tudo é possível se a gente conseguir estender a mão para aquele que está precisando de ajuda. Tu sabe que tu fez um comentário sobre suicídio, é uma coisa que a gente está na área pública e, claro, não se divulga. Sim. A imprensa tem como um pacto que tem de não divulgar a polícia e tal, porque para até não muitas vezes levar pessoas que estão com algum problema mais sério até se estimular, né? Sim. Mas tem tido bastante casos aqui, eu tenho acompanhado alguns aí. Infelizmente, né? E é importante esse apoio, né? Importante, principalmente as mulheres. As mulheres, eu te digo assim, com conhecimento de causa, tem muitos anos em que elas estão muito escondidas. Elas têm ainda um certo receio de expor pelo que está passando, enfim. O meu forte, o meu trabalho mesmo é sempre ligado à área de eventos e gerenciamento em hotelaria, que é o que eu costumo fazer há muito tempo. Mas, fora disso, a minha vida é também mostrar para as pessoas que é possível a gente resgatar o amor próprio e voltar a ser feliz outra vez. Mesmo com pandemia, mesmo com tudo isso que está acontecendo. Mas realmente, tu falou antes, né? Como é importante, eu acho, nesses momentos, tu receber a atenção, o carinho de alguém, Só força, tem né? Uma coisa, Luia, eu vi agora que quando eu passei por essa fase e tive fazendo cirurgia, eu disse, só tem uma coisa que eu tenho certeza que é a cura. Primeiro lugar, isso já aconteceu comigo, é o amor. Primeiro, eu tenho a prova que o amor de Jesus é magnífico. Mas o amor entre as pessoas, essa distância, está faltando esse tete-a-tete, essa conversa que a gente está tendo aqui, esse bate-papo assim, aberto, sincero, né? Reconforta, e até relembrar. A gente não vive do passado, né? Mas se a gente não contar do passado, a gente não vai fazer história no futuro. É verdade. Né? Não, tu sabe, Carla, que realmente esse momento aí que a gente tem toda quinta-feira, para mim é super legal, porque a gente passa o dia sempre muitas atividades, correndo para um lado para o outro, e é interessante que se tu não tiver alguém junto, tu não para, né? Não para. Não, parece que tu tem que seguir, então é momento. Mas, Carlinhos, estamos chegando ao final do nosso programa. Que bom, mas foi muito bom. Eu gostaria que tu deixasse assim, uma mensagem pessoal, não só para os amigos, mas para aqueles que estão nos acompanhando, né? Tanto em relação ao dia a dia, como também em relação a Gramado, porque a gente sempre tem o foco em Gramado, né? Então, assim, aquilo que tu pensa de Gramado, aquilo que tu vê como futuro aqui de Gramado e tal,
Podia deixar para nós aí de mensagem, Carlinhos? Eu deixo assim aqui eu manifesto aqui a minha alegria por ser gramadense, por poder estar acompanhando a evolução, embora às vezes eu estou reclamando no trânsito, mas faz parte do nosso processo. Tem que melhorar, mas faz parte, né? Mas eu queria ao mesmo tempo agradecer a todos vocês governantes que fazem tanto para que ela sempre se saliente como ainda um lugar onde se pode viver feliz e tranquila. Eu acho isso muito lindo e gostaria, sim, de reviver aqueles momentos que a gente tinha de bailes, na recreio. Seria bom, né, cara? E fazer, eu e a Mari, a gente está falando bastante. A Nini também, esqueci de falar na Nini, aqui, Vargas, a Nini, minha queridona também, para a gente fazer um encontro agora da nossa época e movimentar, sabe, isso, para a gente se abraçar, porque ainda dá tempo para tudo. Dá tempo, graças a Deus. E queria te agradecer pela oportunidade, achei ótimo. Eu que agradeço. Fiquei queria muito feliz. Realmente agradecer, Carla. Obrigada. Dizer que a gente fica muito feliz em poder bater esse papo muito contigo. Obrigada. Queria agradecer a todo o pessoal que está acompanhando, nossos patrocinadores, RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Desejar uma boa quinta-feira a todos e um excelente final de semana, excelente feriadão e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.